Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Nesta semana vai ocorrer o Summit Cruzeiros, um tema muito importante para a nossa região. E para debater esta atividade que tem total relevância, não só para a nossa cidade, mas também para o nosso país, o meu convidado dessa semana é o deputado estadual Tenente Coimbra. Deputado, obrigado pela presença aqui pela primeira vez, né, no Porto 360 e obrigado novamente por ter achado um espaço nessa tua agenda aí tão concorrida. Tudo bem, Maxwell? Primeiro, eu que agradeço a oportunidade, né? Conseguimos conciliar a agenda. É um prazer estar nesse projeto do Porto 360, né? Da sua capacidade e da sua capacidade também de dialogar com o público e trazer novidades da área portuária. Então, só tenho a parabenizar e me sentir orgulhoso de ter sido convidado. Imagina, o prazer é nosso, deputado. Eu quero começar esse nosso debate, essa nossa discussão, né? Primeiro, falando um pouco em relação ao que você vem desenvolvendo nas suas atividades como deputado, principalmente aqui para a nossa região, e evidentemente, né, Coimbra, eu tenho que te cutucar nesse sentido, principalmente envolvendo o setor portuário, né? Porque nós estamos aqui no Porto 360 e isso, evidentemente, vai ao encontro do interesse dessa audiência gigantesca que a gente tem. E aí depois a gente fala dos cruzeiros, porque eu sei que você teve um papel muito importante em cima disso tudo. Não, eu que agradeço. A gente tem um olhar diferenciado, né? Embora a maioria da parte portuária seja uma parte federal, eu como deputado estadual, a gente tenta sempre integrar. Eu, inclusive, no ano de 2019, fui até Singapura ver toda a parte portuária com diversos players importantes do Porto de Santos, né? A gente entra no debate constante, infelizmente, quase eterno, da Baixada Santista, se é ponte, se é túnel, de como vai afetar as atividades portuárias, né? Embora, como deputado estadual, a gente também está sempre antenado, né, na parte de privatização da parte portuária, o que vai acontecer, quais são os reflexos, né, qual é o benefício, o que tem de ônus também, né? Então, a nossa atuação era ampla, né, voltado para a parte portuária. E para a parte da Baixada Santista, a gente acaba atuando em N sentidos, né, que acaba refletindo também. Desde a parte de saúde, onde a gente conseguiu as cirurgias bariátricas para Santos, a parte de educação, as escolas cívico-militares, a parte de esportes, né, tanto esportes como os esportes convencionais, que isso tudo acaba harmonizando a cidade, a região, e acaba atraindo também os turistas, né, para atrair com a parte de cruzeiros e a parte convencional também, né? Então, embora eu seja da segurança pública, né, oriundo de segurança pública, nós, como legislativo, não podemos limitar a uma área só. Eu brinco que é da agulha ao foguete que a gente tem que se discutir, tem que se atualizar, né, que tem que ter embasamento de fala. Então, eu fico bem feliz em poder atuar nas mais diversas áreas de atuação e até mesmo na parte portuária, mesmo não sendo da minha competência, não tendo 1% do seu conhecimento, a gente briga, a gente luta, e mais do que isso, a gente tem a humildade de procurar quem entende, né, procurar os responsáveis pelo setor, entender as demandas e poder, né, como político, como legislativo, ser a voz desse público específico. Deputado, vamos falar da retomada dos cruzeiros, né? A gente estava num momento muito sensível aí da retomada, né? Liberação ou não liberação por parte da Anvisa, e muitos atores do setor portuário comentaram a respeito do trabalho que você fez. Muita gente acabou fazendo aí uma série de intervenções, mas eu queria que, se possível, o senhor me comentasse os bastidores desse trabalho, né? Como é que foi o acesso aí com o governo federal para ajudar na retomada dessa atividade que é tão importante para a nossa região? Percebi que, quando houve a liberação, o senhor comemorou e comemorou bastante. Eu fui um peixe, né, dentro desse cardume que ajudou
a impulsionar a parte do Cruzeiro, né? E eu fui impulsionado muito por você, Maxwell, pela Sueli do Concais, né? Pelo Danilo, que também é do Concais, que me pediram, falaram, tem que voltar, né? Eu fui entender os números, embora eu tenha até uma curiosidade, eu tenha trabalhado no terminal de passageiros, tanto na parte da bagagem como na parte do check-in, eu conheço um pouco da operação, né? Trabalhei no ano de 2011 e sei a importância, mas não tinha, para ser sincero, noção dos números quando a gente fala de bilhão, né? Que acaba de faturamento e automaticamente uma grande arrecadação a nível país, quando a gente fala de mais de 35 mil empregos. Então, seria inadmissível, nesse momento de retomada econômica, a gente não criar possibilidade desses cruzeiros acontecerem. Então, nós começamos a questionar, fui até o Ministério, conversei com o ministro Gilson, logo no início, né? Aí, depois, tinha uma previsibilidade de volta, até pela fala dele, só que ele acabou indo numa viagem e, na volta, ele estava, inclusive, recluso. Então, quando eu fui a segunda vez para Brasília, acabei não falando com ele, porque ele estava afastado, né, por conta da questão do isolamento. E aí, o ministro Gilson ele ficou um tempo fora. Acabei falando com o Carlos Brito, né, da Embratur, que também se engajou, e tinha uma previsibilidade de liberação. E, para minha surpresa, salvo engano, na madrugada de quinta, por aí eu recebi uma ligação falando que a portaria que sairia não estaria contemplando, né, os terminais portuários. A portaria que sairia na sexta-feira, né? E tinha uma data limite até terça-feira, porque as operadoras, na verdade, as operadoras como a MSC e a Costa não viriam mais para o Brasil. Se isso não ocorresse na sexta-feira, me parece que e era uma decisão das operadoras já não era nem mais do governo federal. Estou certo, Coimbra? Foi isso que aconteceu? Exatamente. Então, recebi a ligação, fui impulsionado, né, com essa informação, e, de fato, essa informação não estava chegando no alto escalão. O alto escalão não tinha essa informação, que tinha que realmente liberar de forma célere, porque se passasse terça-feira, as grandes operadoras não viriam, né, para a parte fazer os cruzeiros. Então, entramos em contato até com o irmão do presidente, né, o Renato Bolsonaro, o assessor especial do presidente, o Mozart, né, que é um tenente também, o tenente Mozart, e eles fizeram uma ponte com o ministro que estava em Dubai, né, que eu não estava conseguindo falar com ele, fizeram a ponte para a delegação de Dubai, e logo ele já se inteirou sobre o tema e já entrou com as tratativas, inclusive, com as associações, né, com os grandes responsáveis pelo setor, e acabou, de fato, saindo essa portaria, que depois ela terminou de ser regulamentada, mas, pelo menos, ela já sinalizou às grandes empresas que teríamos os cruzeiros, né, no ano de 2021, para a temporada 2021-2022. Então, isso trouxe tranquilidade para depois acertar detalhes, quanto à parte da Anvisa, a parte de medidas sanitárias, a parte de formatação e operacionalização, mas, pelo menos, essa sinalização, né, que a gente acabou correndo atrás. Eu falo a gente porque não foi só eu tenho certeza que outros entes correram atrás da mesma forma, né, tinham o mesmo pensamento de não poder abrir mão da arrecadação, muito menos dos empregos, né, nesse momento tão difícil. Então, acredito que essa motivação toda do setor deu resultado, e hoje a gente, graças a Deus, tem a retomada dos cruzeiros e acaba refletindo no Brasil de uma maneira geral, não só na Baixada Santista, né? Eu não tenho dúvida disso, né, deputado? E eu tive a honra, eu costumo mencionar isso, né, de buscar o primeiro navio da temporada, né, juntamente com a praticagem. E eu posso te confessar que é muito emocionante a gente ver essa retomada novamente, depois de um período muito ruim que a gente viveu, né? Óbvio que a pandemia continua, a gente sabe disso, né? Todos os cuidados precisam ser adotados, mas de toda forma também existia, deputado, e eu quero ouvir a tua opinião em relação a isso, uma certa confusão nesses protocolos todos, porque a gente percebeu a liberação de estádios, por exemplo, né, com capacidade total, são 50 mil pessoas, e o navio chega a 6.500, 7.000 pessoas no máximo aqui no nosso país, né? Então, existiam atividades que estavam sendo liberadas pela Anvisa e uma atividade como um cruzeiro estava sendo completamente penalizada. Isso, de alguma maneira, foi levado em conta pelo governo federal, na tua percepção, para fazer também a liberação desse setor? Com certeza, né? Eu não falo pelo governo federal, mas a gente tem o sentimento por inclusive ser base do próprio governo federal, né? Mas é o pensamento desde o início da pandemia,
né, essa retomada econômica, né, com as medidas sanitárias necessárias, né, mas a retomada econômica é urgente. Quem proibiu num primeiro momento foi a Anvisa, né, e o governo federal exatamente fez esse questionamento, né, infelizmente o governo federal ele foi cerceado de muitas ações no combate à pandemia, mas nesse caso específico ele conseguiu que fosse revista essa medida da Anvisa proibindo os cruzeiros, né, estabelecendo as medidas sanitárias, né, para a gente poder retomar, porque de fato era um grande absurdo. A gente, num determinado momento, ainda proibido, né, pela Anvisa, a gente tinha estádio quase lotado, a gente tinha festas acontecendo a todo momento em todos os lugares da cidade, né, algumas legalizadas, inclusive, e não poderíamos abrir o cruzeiro, onde o cruzeiro tem todas as medidas sanitárias, tem isolamento, tem cabine para quem ficar contaminado, tem testagem durante o navio, quando passa de uma certa duração. Então, assim, não teria cabimento nenhum. A gente via, inclusive, que parecia que era uma ação política, né, ao invés de efetiva. Então, de fato, teve essa pressão de bastidor para ter essa liberação, e eu tenho certeza que não vamos ter grandes incidentes pontuais. Podem acontecer, mas podem acontecer em qualquer lugar, né? O que a gente não pode deixar é de viver. Se for preocupar com incidentes pontuais, aí todo mundo fica em casa, ninguém trabalha, a comida cai do céu e a gente vive de fotossíntese, né? Porque essa é a saída. A gente tem que aprender a conviver com o vírus. E, infelizmente, o vírus vai demorar para sair da nossa sociedade. Mesmo com a vacinação, sou a favor da vacinação, a vacinação ela tem que acontecer. No Brasil está extremamente acelerada, né? Mas o vírus vai continuar, porque mesmo com a vacinação você pode pegar o vírus, né? Vai ter uma menor gravidade, mas você pode pegar o vírus. Claro. Então o vírus ainda vai continuar na sociedade durante muito tempo. Então a gente precisa aprender a conviver com ele. E eu fico feliz dessa retomada dos cruzeiros, né? Eu concordo, e isso é uma coisa que eu sempre questionei, né, até especialistas do setor, porque, como o deputado bem disse, o navio é um ambiente controlado, né, então você entra por um lugar e sai por aquele lugar, né, as pessoas não vão entrar por outro local, e você consegue, de alguma forma, controlar aquele ambiente. É igual o shopping center, né, o shopping center você consegue, você não precisa fechar o shopping center, porque você consegue controlar o shopping center. É difícil você controlar outras localidades, e eu vi uma miopia bastante grande, enfim, durante toda a pandemia, mas não é o tópico aqui do nosso programa. Deputado, deixa eu trazer um outro tema também que vem sendo colocado em pauta aqui na nossa região já há muitos anos, né? E a gente sabe disso, que é ali o Valongo, né? Todo mundo fala de levar, de alguma maneira, a operação de cruzeiros para o Valongo, mas a gente tem uma série de impactos para que isso ocorra. Como é que está a tua percepção em relação a essa questão, né? E como é que o Estado hoje está olhando para impulsionar o turismo e projetos como este, né? A gente percebe ainda que existe uma série de entraves que complicam o desenvolvimento do turismo na nossa região. Isso é responsabilidade do Estado também. Não, sem sombra de dúvidas. No projeto, né, no papel tudo aceita, né? O papel é lindo. O projeto é de última geração, é bonito, mas parece que não tem alguns estudos de subsequências, né? A gente estava até conversando há pouco, né? E a retroárea, né? Como os ônibus vão chegar, como vai ser feita a desocupação, o que foi investido anteriormente, né? Então tudo isso parece que foi descartado, parece que, eu volto a falar, papel tudo aceita. Você passa uma borracha e coloca em outro lugar. Só Claro. que onde você vê a parte de viabilidade de emprego de recurso público, né, a eficiência do emprego do recurso público, né, e automaticamente também todo o sistema logístico da cidade. Você não pode engarrafar tudo ali, você precisa, daquele projeto, precisam sair outros projetos para viabilizar aquele. Né, para você só vamos colocar uma Vila Belmiro no meio da Ana Costa. O projeto, eu faço aqui um projeto no AutoCAD, vai ficar show, mas e a viabilidade? Né? Como é que a gente vai fazer? Então, essa é a minha preocupação. Hoje é um projeto só, não tem, de fato, nada concreto, por enquanto, de implementação, etc. Eu acho que o Concais precisa de algumas modernizações? Precisa, de fato, obviamente. Mas não dá para fazer de uma hora para outra ou colocar em qualquer lugar só para enfeitar ou só para ser um case político de algumas pessoas. Né? Precisa de planejamento, estratégia e eficiência. Deputado, quando a gente fala ali no Valongo, né, eu já vi outras localidades
propriamente... A gente confunde, né, muitas vezes com o Porto Madeira, né? O Porto Madeira não tem operação de navio, né? É um local que não tem a operação do navio. Tudo bem, eu acho que a gente poderia utilizar aquela área ali do Valongo para construção de restaurantes, shoppings, o que quer que seja. Acho que sim, acho que é viável, seria mais rápido até do que propriamente transferir toda uma operação para lá. Eu ainda não vi o projeto, não tive acesso ao projeto, gostaria muito de ver. Parece que é só um desenho, não é um projeto ainda que foi liberado definitivamente, mas o que me preocupa muitas vezes é aquela condição que eu sempre o digo, né? O porto faz movimentação de carga, seja ela qual for. E hoje, no mundo que a gente vive, eu fico muito preocupado com isso, até fazer essa consideração, mas é uma verdade, né? O cruzeiro, a carga do cruzeiro é o ser humano, né? É uma carga, concorda, né? Você coloca a carga ali e ele vai movimentar. Não quero ofender ninguém aqui, longe disso, mas é uma carga que reclama. E eu acho que o senhor foi muito feliz na sua colocação. Se a gente não trabalhar o receptivo, né, do turismo na nossa região, eu acho que é muito complicado. Eu acho que esse processo de transferência do terminal, ele é um processo muito mais macro. Por exemplo, hoje, quando os ônibus chegam, deputado, fica até uma reivindicação minha aqui para o senhor, se assim eu puder, quando os ônibus chegam aqui na nossa região, eu não sei se o senhor sabe, os ônibus com os turistas não podem passar pela praia, né? Existem aí regras que impedem passar pela praia. Então, a gente mostra a parte, entre aspas, falando, mais feia que a gente tem para o turista. Então, como é que a gente vai atrair o turista? Será que esse processo de transferência do terminal de passageiros para o centro, para a revitalização do centro, não tem que vir acompanhado de um projeto de turismo para a nossa região, envolvendo todas essas esferas que eu acabei de pontuar, deputado? Não, com certeza, com certeza. Né? A gente não tem como liberar para a praia, de fato, porque isso vai acarretar em outro tipo de turista, aquele turista que só vem com um ônibus para pegar um dia de praia, né? Ou você pode liberar determinados ônibus que venham específicos de determinadas companhias e fazer essa fiscalização. Existem saídas, né? Como a própria saída, e você melhorar o trajeto e aumentar a experiência do turista. Né? O turista, eu acho que isso falta essa mentalidade, inclusive, a nível regional e a nível até municipal. Santos, ele não precisa ser só o vetor de saída do cruzeiro, né? A pessoa ela não precisa vir para Santos e já sair com o cruzeiro, voltar para Santos e ir embora. Ela pode ter uma experiência, essa experiência que dê gosto, vim rápido, mas, puxa, eu quero voltar. Eu ainda não consegui ali, eu passei rápido por lá, então hoje não tem essa experiência, porque ela vem da Imigrantes, ela já desce na linha portuária, da área portuária ela já entra no cruzeiro. Não tem nada que faça ter um desejo de consumir, de gastar, de ir no comércio local, de dar uma volta em Santos. Então, acho que isso o município perde de fato. E como eu disse, né, eu trabalhei dentro do Concais, eu trabalhei ali 2 temporadas, pouco, lógico, mas a gente o fluxo que tem ali é absurdo, não comportaria na parte do valor, né? Quando você coloca 2, 3 cruzeiros parando no mesmo dia, o check-in com check-out, com os funcionários chegando, né? E ainda onde está hoje, quando o trem para no meio, ferrou. Né? Aí, quantas vezes eu me peguei passando no meio do vagão para não chegar atrasado. Verdade. Né? Então, falta essa estrutura, porque isso é experiência. Se o cliente, se o turista, né, ele tem uma experiência ruim do início, né, se ele já começa mal, até ele quebrar essa chave no navio, é ruim para a experiência da operadora, né, é ruim para a experiência do município. Porque até ele conseguir quebrar essa chave de demorar para chegar, pegar trânsito, pegar fila no check-in, se estressar, até ele chegar no cruzeiro e relaxar, já foi umas 12 horas. Então, isso é prejudicial, né? É diferente se ele conseguir chegar tranquilo, ele está vindo com um clima bom, ele vê uma paisagem boa, ele tem um restaurante, ele tem uma facilidade de acessibilidade, ele é bem atendido, todo mundo ganha. Ele vai querer fazer o cruzeiro 3 vezes no ano. Né? Se ele tiver uma experiência ruim, ele vai falar, já fiz um cruzeiro uma vez, não preciso fazer mais. Agora eu vou andar de avião e vou conhecer a Europa. Sim. Né? É uma realidade. É verdade. Deputado, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas antes de finalizar, eu preciso falar de 22, né? Como é que tá os teus planos para 22 e como é que você está enxergando esse cenário político que pode, evidentemente, afetar os planejamentos que hoje
vem sendo feito pelo governo federal no tocante ao setor portuário, né? Eu continuo como deputado estadual, vou tentar a reeleição, se Deus assim permitir iluminar. De 22 a 26, eu continuo na Assembleia Legislativa. Quero te desejar muito boa sorte, Coimbra, até porque eu venho falando isso muito dentro do setor portuário, né? A gente precisa construir novas lideranças, né? E eu acho que isso é muito importante, não só no setor portuário, mas também dentro da política. E você reflete isso, né? Você é uma nova liderança que surgiu e que, evidentemente, pode contribuir muito para esse debate que nós estamos precisando, com um viés muito mais do desenvolvimento do que necessariamente da polarização. Muito obrigado novamente, deputado, pela tua presença. Espero poder contar em outras oportunidades com você aqui no Porto 360. Eu que agradeço, meu amigo. Estou sempre à disposição. Quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, é só digitar Tenente Coimbra em qualquer rede social, que lá vai me encontrar. Pode fazer sua crítica, pode fazer sua sugestão, que a gente está sempre aberto ao diálogo. Essa é a nossa característica do nosso mandato. Obrigado, meu amigo. E tá mesmo. Eu sei que o Coimbra está sempre receptivo a tudo aquilo que a gente precisa reivindicar, não só no setor portuário, mas em outros setores também. Eu vou ficando por aqui, movimentando muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional